Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Eu sou o pastor Luiz Felipe, da Igreja Presbiteriana de Biá, e esta é a minha esposa Gislaine. Boa noite. Nós começaremos o nosso momento devocional de hoje cantando a música Deus Enviou. Se você quiser nos acompanhar, procure na internet por essa canção. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Louvemos ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Aleluia. Porque Jesus vive, porque no primeiro dia da semana Ele ressuscitou. Nós podemos crer no amanhã. E essa esperança da ressurreição e da volta de Jesus, que está vindo para buscar a sua igreja, que nos motiva a adorar a Deus. E é por isso que eu peço à irmã Gislaine que nos conduza numa oração, pedindo para que o Espírito de Jesus ilumine a nossa pregação de hoje. Oremos.
Senhor Deus, na tua presença, ó Pai, nós nos colocamos agora, meu Deus, gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Sim, meu Deus. Obrigada, ó Deus, porque nós podemos agradecer principalmente por Jesus, o maior e melhor presente que o Senhor mandou ao mundo. Com certeza. Obrigada, meu Deus, porque através de Cristo Jesus, nós que cremos no nome dele como Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Pai, Sim, nós Senhor. temos a salvação. E obrigada por isso, ó Deus. Que o Senhor abençoe agora a pregação deste momento. Amém. Usa o teu servo, ó Pai, encha-o do teu Espírito Santo, Amém. para que ele fale somente, meu Deus, da palavra do Senhor. Sim, sim. Aquilo que o Senhor quer ensinar a cada um de nós neste momento. Sim, meu Deus. Abençoe, ó Deus, e abençoe cada um de nós que vamos receber a tua palavra. Amém. Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho, como relatou o apóstolo João, servo de Jesus, no capítulo 3, nós meditaremos neste texto no dia de hoje. Evangelho de João, no capítulo 3, nós estamos arrumando aqui para ver se conseguimos adaptar melhor a nossa gravação. Vamos ajeitando aqui para fazer a coisa ficar melhor adaptada. Isso. Pronto. João, no capítulo 3, abramos a palavra do Senhor lá. João 3, o texto da nossa pregação de hoje compreende do verso 16 ao verso 21. Vamos ler a palavra de Deus. João 3, 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Todos gostamos de ganhar presente. Quem é que nunca gostou de, no dia do aniversário, receber uma cesta maravilhosa de café da manhã, ou então alguma outra coisa maravilhosa, às vezes um perfume, quem sabe uma roupa nova? Quem nunca ganhou de ganhar um belo e maravilhoso presente? Todos nós gostamos de ser presenteados. Mas também é verdade que nem todo presente é tão bom assim. Às vezes, o presente que nós gostaríamos de receber não ganhamos. E às vezes é algo que nós nem queríamos ganhar. Um presente, para ser bom de verdade, precisa ter pelo menos 3 características. Para ser um bom presente, ele precisa ser um presente de qualidade, deve ser uma coisa que realmente vale a pena ser presenteada. Mas para ser um bom presente também, ele precisa suprir uma necessidade do presenteado. Ninguém gosta de receber algo que não vai usar, que não vai utilizar. Então a necessidade precisa suprir uma necessidade daquele que recebe o presente. Mas também para ser um bom presente, precisa ter a motivação certa daquele que está presenteando.
Se aquele que presenteia não ama a pessoa que está sendo presenteada, então com certeza aquele não será um bom presente. E o texto que nós lemos fala do maior presente de Deus ao mundo. Nós já sabemos que presente é esse. Aliás, quem é esse presente? Jesus Cristo. Ele é o personagem principal do Evangelho de João. No capítulo 1, nós aprendemos que Jesus é o Filho de Deus, que existe desde toda a eternidade e que, no devido tempo, se encarnou, se recebeu uma natureza humana e se tornou o Filho de Deus encarnado, vivendo entre nós. Neste mesmo capítulo 1, nós aprendemos sobre o testemunho de João Batista acerca de Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No capítulo 2, nós aprendemos que Jesus começou o seu ministério em Caná da Galileia, transformando água em vinho, e a partir desse primeiro milagre, ele começou a exibir ao mundo a sua filiação divina, ele começou a mostrar que realmente é o Filho de Deus. E neste mesmo capítulo 2, nós vimos que Jesus foi para Jerusalém na Páscoa, expulsou os mercadores do templo e também realizou muitos milagres naquela cidade, em Jerusalém. E ainda naquela cidade, no capítulo 3, nós aprendemos que um dos fariseus, um dos principais dos judeus, chamado Nicodemos, foi se encontrar com Jesus de noite, no período da escuridão, para que ninguém visse ele entrando na casa onde Jesus estava hospedado. E no capítulo 3 nós aprendemos sobre o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, mostrando a este a necessidade do novo nascimento. E logo depois desse diálogo entre Jesus e Nicodemos, o apóstolo João publica uma nota explicativa. Nós podemos dizer que do verso 16 ao verso 21 é uma explicação do apóstolo João como resultado daquele encontro entre Jesus e Nicodemos. O apóstolo João acrescenta essa explicação e é neste trecho que ele vai nos apresentar o maior presente de Deus ao mundo. E é sobre isto que falaremos na mensagem de hoje. O maior presente de Deus ao mundo. Qual é o maior presente de Deus ao mundo? Ou qual é a natureza desse maior presente? Nós aprendemos que o maior presente de Deus ao mundo tem como principal qualidade o amor. O maior presente de Deus ao mundo é amoroso. É um presente de amor. É isso que nós aprendemos no começo do verso 16, quando nós lemos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou ao mundo. Talvez essa seja uma frase que não cause tanto espanto a muitas pessoas, por não entenderem tudo que está envolvido por trás dessa pequena frase. O fato de Deus ter amado o mundo é uma frase poderosíssima. Por quê? Porque mostra como Deus é amoroso, como Deus é misericordioso. Porque no Evangelho de João, o mundo está em trevas. O mundo odeia Deus. O mundo é um lugar de escuridão. E mesmo sendo um local tão terrível assim, o apóstolo João declara que Deus amou esse mundo. E percebam que o verbo está no passado. Ele amou esse mundo. E muito provavelmente o apóstolo João está pensando aqui nos versos anteriores, onde fala que o Filho do Homem veio para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, esse amor de Deus foi manifestado ao mundo quando ele enviou Jesus, quando há 2000 anos atrás, do ventre de Maria, nasceu o nazareno chamado Jesus, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Foi ali que nós recebemos a maior declaração de Deus, a maior declaração de amor de Deus pela humanidade. E o texto também nos ensina que Deus amou o mundo, mas neste mesmo capítulo nós aprendemos que antes de amar o mundo, Deus já havia amado o seu Filho. No verso 35 de João, capítulo 3, nós lemos: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Muitas pessoas pensam que quando Deus mandou Jesus para morrer pelos pecadores, esse foi um ato de maldade da parte de Deus. É como se Deus enviasse Jesus para ser castigado. Eu tenho um filho ruim, vou mandar ele para a terra para ele sofrer pelos pecados dele. Mas não é essa a ideia bíblica. A ideia das Escrituras é sempre que Deus amava o seu Filho desde toda a eternidade. E quando ele mandou o seu Filho ao mundo, também foi um ato de amor por Jesus. Porque o Filho e o Pai sempre estiveram com as suas vontades harmonizadas e ambos amaram o mundo. Não foi só o Pai que amou o mundo, o Filho também amou o mundo. E quando ele veio para nos salvar dos nossos pecados, ele veio concordando com o seu Pai num ato de amor. O texto ainda nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira e nos ensina a definição de amor. É isso que Jay Adams, no livro Amor no Lar, apresenta. Ele entende que este verso mostra a definição mais simples e clara do que significa amar. E amar significa dar. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amar é doar. Amar é se sacrificar ou se entregar pelo bem do outro. E a doação de Deus aqui não foi uma doação apenas de envio, mas foi um envio para sacrifício. O amor de Deus se manifestou em ter amado um mundo pecador, um mundo ruim, para que o seu Filho morresse por esse mundo mau. É isso que o apóstolo Paulo também nos apresenta em Romanos, capítulo 5, dos versos 7 a 9, onde nós lemos que dificilmente nós animaríamos morrer por um justo. Dificilmente alguém amaria uma outra pessoa a tal ponto de se sacrificar no lugar daquela pessoa. Mas talvez, por um justo, por uma pessoa boa, nós até nos animaríamos a morrer. Mas por gente ruim, por pessoas más, por um mundo perverso, não. Mas o amor de Deus foi tremendo, a ponto de ele dar o maior presente que ele tinha para a humanidade, para o mundo, e um mundo mau. E aqui nós percebemos uma daquelas características que eu mencionei no início da mensagem sobre o que faz um presente ser especial. Aqui nós vemos a motivação do presenteador. Foi uma motivação de amor. Foi isso que motivou Deus a amar os pecadores e enviar o seu Filho ao mundo para salvar esse mundo. Nós vamos detalhar mais isso à frente. E quando nós pensamos na motivação de um grande presente, nós podemos pensar em exemplos da nossa vida cotidiana. Eu, por exemplo, penso num dia em que um dos meus filhos, o Alexandre, muito carinhosa e amorosamente, veio até mim dizendo: papai, eu quero te dar um presente. E eu fiquei pensando que talvez fosse uma coisa grandiosa, muito valiosa, e de repente ele só levantou a mãozinha com um papelzinho na mão e era um desenho feito por ele. Eu e ele desenhados na figura, e ele disse: papai, eu te amo. E me deu o presente. Aquilo, irmãos, foi um presente fantástico. Não era ouro, não era uma mansão, não era um carro importado, não era nada chique, era só um desenho. Mas o fato de ter percebido o amor do meu filho Alexandre naquele momento mostrou que, de fato, um presente é valioso, principalmente
pela motivação de quem dá aquele presente. E aqui no texto nós lemos que esse foi o maior presente de Deus ao mundo, porque foi um presente amoroso, um presente de amor. Mas aprendemos também neste texto que esse é o maior presente de Deus ao mundo, porque é um presente exclusivo. O maior presente de Deus ao mundo é exclusivo. É isso que nós aprendemos ainda no verso 16, quando lemos novamente. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único filho gerado diretamente de Deus, o único Filho que vive desde toda a eternidade. Jesus, foi Ele o maior presente de Deus à humanidade. E esse é o maior presente porque é exclusivo. Ninguém se compara a Jesus Cristo. Quem é, de fato, o Filho unigênito de Deus? Nós aprendemos no Evangelho de João e em toda a Escritura que esse maior presente, que é o Filho, é Deus encarnado. Ele é Deus em forma humana, a ponto de controlar os mares, mandando ficar quietos, a ponto de fazer com que a água fosse transformada em vinho, a ponto de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Esse é o Filho unigênito, Deus encarnado. Mas também aprendemos quem é esse Filho unigênito. É o Filho do homem, como mencionado no verso 13 desse capítulo. É um homem, um ser plenamente humano, como eu e você, com a única exceção de não ter nenhum pecado. Gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, Jesus veio ao mundo sem nenhuma mácula, sem nenhuma sujeira. Viveu como uma criança perfeita, adolescente, jovem, cresceu, se tornou um homem e, por todas as fases da vida, foi fiel ao seu Pai, obedecendo a todos os mandamentos, cumprindo a lei no nosso lugar. Quem é o Filho unigênito? É o único mediador. Deus e homem, uma só pessoa com 2 naturezas distintas, que existe para todo sempre como o único que pode nos salvar dos nossos pecados, dar uma nova vida, governar o mundo e trazer a paz e a restauração que esse universo tanto precisa. Esse é o Filho unigênito. E, de fato, ele é o maior presente de Deus ao mundo, porque ele é um presente exclusivo. Mas aprendemos também, neste verso 16, que o maior presente de Deus ao mundo é Salvador. Além de ser um presente amoroso, além de ser um presente exclusivo, ele é o maior presente de Deus ao mundo porque é Salvador. Ele é um presente que salva esse mundo terrível. É isto que nós aprendemos no verso 16, quando lemos novamente, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo, mas Ele amou o mundo para salvar esse mundo. A ideia do amor de Deus pelo mundo não é que o mundo era um lugar bom e por isso Deus o amou. Não! A ideia é que mesmo sendo um mundo mau, um mundo terrível, Deus deu esse presente exatamente pela necessidade desse mundo. E qual era a necessidade que esse mundo tinha? De expiação. Quando nós lemos a partir do verso 17 a 18, nós percebemos que havia uma necessidade desesperadora de redenção desse mundo. Onde nós lemos, verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
A ideia é que o mundo, quando foi criado, lá no início, realmente era um mundo maravilhoso. Quando Deus fez todas as coisas, aprendemos isso em Gênesis capítulo 1, sempre que ele terminava um dos dias da criação, ou pelo menos na maioria dos dias, havia uma cláusula muito especial que dizia: e viu Deus que era bom. E de fato, quando Deus criou o mundo, era um mundo maravilhoso, um mundo perfeito. E no final daquele dia, daqueles 6 dias da criação, nós lemos que Deus olhou tudo que havia feito e viu que era muito bom. Só que isso foi no princípio. Aprendemos em Gênesis capítulo 3 que o homem se rebelou contra Deus, desobedeceu os seus mandamentos, e por causa dessa rebelião, não só o ser humano, a humanidade, mas toda a sua raça e também todo o mundo, todo o universo como cosmos criado, foi condenado por causa do pecado humano. E hoje nós aprendemos, quando lemos em Romanos capítulo 8, que a criação geme e suporta um só tempo angústias. Então hoje nós podemos dizer que o mundo, como o universo criado, está gemendo. O mundo, de fato, está sofrendo por causa do pecado. Mas nós aprendemos também que mundo, aqui no texto, tem um outro sentido. O sentido de pessoas de todos os lugares. Porque quando nós lemos no verso 17 que Deus enviou seu Filho não para julgar, mas para salvar o mundo, nós não podemos pensar aqui que Jesus foi enviado para salvar todas as pessoas, até porque nós sabemos que nem todas as pessoas creem em Jesus. Mas a ideia aqui de salvar o mundo é salvar pessoas de todas as nações do mundo. É nesse sentido que o mundo é usado também no capítulo 4, verso 42, quando o Senhor Jesus se encontra com os samaritanos e depois de ouvirem o evangelho pelos lábios do Senhor, os samaritanos, que eram de outra etnia, declaram: sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Lembremos também do começo desse capítulo 3, o que motivou esse comentário do apóstolo João foi um encontro de Jesus com um judeu chamado Nicodemos. E os judeus pensavam que por serem filhos de Abraão, eles já eram salvos, eles já estavam libertos do pecado. E o Senhor Jesus mostra para Nicodemos que aquilo não era verdade, que Nicodemos, mesmo sendo um filho de Abraão, precisava nascer de novo. Então, a ideia de Deus ter enviado o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele é a ideia de que todos no mundo que creem em Jesus, todos que se arrependem dos seus pecados e aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador, recebem o Espírito Santo, todos esses serão salvos do inferno, salvos da condenação. E percebam, irmãos, que a ideia de salvação aqui não é uma ideia apenas futura. Claro, está envolvido o dia do juízo, do julgamento final. Aqui diz que Jesus não foi enviado ao mundo para julgar, mas o apóstolo João aqui está falando da primeira vinda. Ele não está dizendo que Jesus nunca virá para julgar o mundo, até porque neste mesmo evangelho, no capítulo 5, versos 28 a 29, o Senhor Jesus declara que vai vir a hora em que os mortos ressuscitarão e serão julgados. Jesus voltará uma segunda vez, e dessa vez será sim para salvar a sua igreja, aqueles que creram, mas também virá para condenar muitos pecadores ao inferno. Contudo, na primeira vinda, Jesus não veio para julgar, para condenar, mas para salvar os pecadores. Até porque os pecadores já estavam condenados. Quando Jesus chegou aqui, não havia nenhum justo. E ainda não há, quando ele olha para nós hoje. Todos somos pecadores e precisamos de redenção. E a ideia de vida eterna aqui também é uma ideia de vida que começa agora.
Em 1 João capítulo 5, verso 11, o apóstolo João ensina que a vida eterna está no Filho, e o Filho lá é o Filho de Deus, Jesus. O conceito de vida eterna nas Escrituras não é tanto um conceito existencial. É claro, vida tem a ver com existência, mas o conceito de vida eterna na Bíblia está mais ligado à comunhão. A ideia de que se uma pessoa está unida a Jesus, está em comunhão com Jesus, o Filho de Deus, então ela está viva. Portanto, se você que me assiste pensa que está vivo só por estar respirando, só por estar trabalhando, vivendo, na verdade você está morto. Porque as Escrituras ensinam que vida eterna só tem aqueles que se arrependem dos pecados e aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador e recebem o Espírito Santo. Esses têm vida eterna. E aqui eu me lembro da história do Carlinhos e seu barquinho. Carlinhos ganhou um barquinho de seu pai, um barquinho muito bonito, feito de madeira. O pai era carpinteiro e criou um barquinho com todo amor, todo carinho e deu para o seu filho, Carlinhos. E o Carlinhos estava muito feliz com aquele barquinho, usava ele no riacho perto da casa deles, brincava com o barquinho por diversas horas durante o dia, até que, infelizmente, em um determinado momento, o Carlinhos se distraiu e, de repente, o barquinho dele desceu o riacho abaixo. Ele ainda tentou correr atrás do barquinho para ver se conseguia alcançá-lo, mas não conseguiu. Infelizmente, o Carlinhos perdeu o seu barquinho. Ele ficou muito triste, chorou demasiadamente, foi até seu pai dizendo: papai, o barquinho que o senhor fez para mim, que o senhor criou para mim com todo amor, foi perdido, papai. Eu não consegui segurá-lo e as correntezas levaram meu barquinho. E o pai, insatisfeito em ver a tristeza do filho, foi com o filho, desceu o riacho até a cidade próxima da casa deles e foram procurando, seguindo o caminho do riacho para ver se achavam um barquinho, e foram seguindo aquele riacho, chegaram à cidade, não encontraram o barquinho, começaram a perguntar para as pessoas da cidade se porventura passaram perto daquele riacho e viram o barquinho do seu filho, e ninguém dizia que tinha encontrado. Até que de repente eles chegaram numa loja de brinquedos e encontraram o barquinho na prateleira da loja. E o pai do Carlinhos foi até o dono da loja e disse: Senhor, esse barco foi feito pelo Senhor? E o Senhor disse: eu, na verdade, achei esse barco. E como não tinha nenhum dono, eu peguei ele e coloquei na prateleira. E como o pai do Carlinhos não tinha como provar que de fato tinha feito aquele barco, e vendo a tristeza do seu filho, que chorava querendo o barco de volta, o pai do Carlinhos foi até o dono da loja e disse: quanto custa? Eu vou pagar pelo barquinho. E ele então tirou o dinheiro, pagou o dono da loja e comprou o barquinho novamente para o seu filho. E o que é interessante é a frase que o Carlinhos diz logo depois de receber o seu presente, o seu barquinho de volta: agora, barquinho, você é meu 2 vezes. Uma, porque meu pai te criou. E a segunda é porque meu pai te comprou para mim. É claro, é uma história imaginária, mas que nos faz pensar em como o mundo se tornou 2 vezes de Jesus. Deus já havia criado o mundo. Jesus já era dono desse mundo porque ele foi criado por ele e também pelo seu Pai, pela Trindade. Mas agora o mundo será de Cristo também, pela morte dele na cruz, por ter comprado o mundo. E mundo aqui, eu lembro, são as pessoas de todas as nações que se arrependem e aceitam Jesus. Aprendemos então que o maior presente de Deus ao mundo é amoroso, o maior presente de Deus ao mundo é exclusivo, o maior presente de Deus ao mundo é salvador, é um presente que de fato nos salva da condenação,
E por fim, aprendemos que o maior presente de Deus ao mundo é revelador. Esse presente revela aquilo que deve ser transformado na nossa vida. É isto que aprendemos do verso 19 ao verso 21, quando nós lemos: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora o apóstolo João introduz outro tema no seu discurso. Ele já havia falado sobre o amor de Deus, já havia falado sobre o julgamento de Deus, e agora ele continua falando do julgamento, mas acrescenta o tema da luz e das trevas. Aliás, ele já tinha trabalhado esse tema no começo do Evangelho, capítulo 1, quando disse no verso 4 que a vida estava em Cristo e que a vida era a luz dos homens ou do mundo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas aqui o apóstolo João deixa claro por que muitos desse mundo, ou por que esse mundo como um todo está condenado. Porque os homens, e percebam bem que ele usa de maneira geral, os homens, todos os homens amaram mais as trevas do que a luz. Depois que o pecado entrou no mundo, todos já nascemos amando o pecado. Já nascemos amando aquilo que não agrada a Deus. Porque todos praticamos obras más. Todos fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Entretanto, o apóstolo João mostra que dá para mudar. Dá para sair dessa escuridão do mundo e vir para a luz. Como? Se aproximando da luz. E a luz, o Evangelho de João ensina, é Jesus. Em João capítulo 8, verso 12, nós lemos que Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E nós aprendemos aqui que com Jesus nós viemos para a luz, com Jesus nós saímos das trevas e as nossas obras, tudo aquilo que está errado, pode ser mostrado, porque Deus purifica aquilo que nós não conseguimos purificar. E percebam bem que as pessoas que se aproximam da luz não são melhores daquelas pessoas que vivem nas trevas, até porque todos vivemos nas trevas num determinado período da nossa vida. Mas a ideia é que algumas pessoas entenderam que deviam sair dessas trevas, deviam vir para a luz. Elas tiveram a coragem de declarar diante de Deus os seus erros, de mostrar diante de Deus as falhas que elas estavam cometendo e tiveram a coragem de dizer: Senhor, eu me arrependo dessas falhas e eu quero que o Senhor me limpe, me lave, me purifique desses erros. Essas obras dessas pessoas que se aproximaram da luz passam a ser agora obras feitas, como diz no verso 21, em Deus. Ou uma outra tradução é feitas por intermédio de Deus. A ideia do apóstolo João é que mesmo as pessoas que se aproximam da luz, elas só vão até a luz porque a luz de Deus entrou no coração delas e fez com que elas se aproximassem da luz sem vergonha, sem medo, colocando diante de Jesus tudo aquilo que precisava ser mudado. Então essas obras são iluminadas porque elas são feitas por causa de Deus e para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo também nos ensina em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus retira a escuridão do nosso coração, coloca a luz nele e faz com que, com essa luz, nós nos aproximemos de Jesus e vivamos uma vida sem medo e sem vergonha ou sem
nenhuma inibição, nenhum medo de mostrar quem somos. Aliás, quando nós pensamos no capítulo 3 do Evangelho de João, no encontro de Jesus com Nicodemos, que horas Nicodemos foi se encontrar com Jesus mesmo? De noite, com vergonha, com medo de se aproximar do Redentor. E por que é que é à noite que a maioria das pessoas prefere cometer pecado? Por que é que os ladrões preferem roubar mais na escuridão? Porque geralmente é nas trevas que nós fazemos as coisas erradas. Mas aqueles que creem em Jesus se aproximam da luz e não têm medo que as pessoas olhem as suas obras, porque eles não têm nada a esconder. Eles não têm nada a temer quando as pessoas olham a vida deles. Inclusive, quando eles erram, eles admitem, errei, porque eles sabem que, através do sacrifício de Jesus, todos os seus pecados são perdoados. E aqui eu me lembro da história do jovem universitário que, num sábado à noite, correndo para fazer uma das provas da faculdade, estava atrasado, e no meio da correria para chegar na universidade para fazer a prova, ele acabou tropeçando e caindo. E ele não viu que o local onde ele caiu era um local totalmente sujo, imundo. E aquele jovem, sem perceber, caiu ali, continuou correndo para chegar na prova. E naquela rua por onde ele passava e tinha caído, houve um apagão. Ele não conseguia enxergar nada e ele continuou correndo para ver se chegava até a faculdade. Mas quando de repente a luz naquela rua voltou e ele olhou as suas roupas, ele viu que estava imundo, estava sujo. E ele precisou voltar correndo, mesmo atrasado, para casa, para trocar suas roupas e continuar sua jornada. Porque a luz mostrou a sujeira que estavam as roupas dele. Da mesma forma, precisamos nos aproximar de Jesus, da luz, para que Ele mostre a nossa sujeira, para que troquemos as nossas roupas e, através deste maior presente que revela a nossa condição, nós vivermos em santidade perante o Senhor. Aprendemos então que o maior presente de Deus ao mundo é amoroso, o maior presente de Deus ao mundo é exclusivo, é salvador e é revelador, pois mostra como está a nossa vida e ilumina a condição do nosso coração. Diante disso, faço as seguintes aplicações. Primeira, aceite o presente amoroso de Deus, Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Não continue cometendo os mesmos erros. Confesse suas faltas a Deus e creia que na cruz Jesus pagou todos os seus pecados e que no primeiro dia da semana Ele ressuscitou dos mortos para te dar uma nova vida e que subiu ao céu depois e voltará para buscar aqueles que creem nele. Aceite o maior presente de Deus ao mundo. Receba Jesus hoje como seu Senhor e Salvador. Converse com Ele, confesse suas faltas e creia no sacrifício que Ele fez pelos seus pecados. Você não precisa pagar mais nada. Jesus já pagou tudo. Você só precisa crer nele como seu único Salvador. Segunda aplicação. Pregue o presente de Deus ao mundo. Diga a outras pessoas para receber esse presente. Não fique com presente só para você. Imagine que você recebe uma grande dádiva e que você pode compartilhar essa dádiva com outras pessoas. É assim com Jesus. Deus nos deu o seu Filho para que o compartilhemos com os outros. Então não fique calado. Fale do grande amor de Deus pelos pecadores e diga que as pessoas estão debaixo da ira de Deus, como menciona o verso 36 desse capítulo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus continua irado contra os pecadores que não se arrependem, mas aqueles que creem em Jesus saem da ira de Deus e passam a fazer parte do seu amor, da condição especial de filhos. Então pregue esse maior presente de Deus a outras pessoas. Terceira aplicação, continue recebendo o maior presente de Deus. Continue buscando esse maior presente.
Ele é revelador. Continue se aproximando de Cristo através da leitura bíblica, da oração, da comunhão na igreja. Eu não sei se onde você mora, os trabalhos da sua igreja já voltaram, mas se estiverem voltado, reúna-se com seus irmãos. Porque enquanto estamos neste mundo, precisamos ir até a luz do mundo, para que ela continue nos iluminando, nos santificando e abençoando a nossa vida. E é assim, irmãos, que nós lembramos do maior presente que Deus deu à humanidade. Lembramos da qualidade desse presente, seu único Filho perfeito. Lembramos da necessidade desse presente. Nós precisávamos do Salvador para nos livrar do inferno. E lembramos da motivação desse presente, que foi o amor de Deus por nós. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor dos exércitos, Jesus é o nosso maior presente, não a cura do novo coronavírus. Muitas pessoas pensam que se uma vacina surgisse hoje para curar todos do novo coronavírus, o mundo seria salvo. Não. Porque o novo coronavírus não é o maior problema das pessoas. O maior problema dos seres humanos se chama pecado. É isso que nos leva para o inferno. É isso que destrói a nossa vida e todo o mundo. E a única solução para o pecado se chama Jesus. Quando os pecadores se arrependem e aceitam Ele, recebem o Espírito Santo, aí sim eles são curados dessa praga terrível. Queremos, Senhor, uma cura para o novo coronavírus. Queremos uma vacina, dá-nos, ó Deus, se assim for do teu querer. Mas queremos muito mais a cura para o pecado deste mundo, Senhor. Então, ó Deus, que o teu Filho Jesus seja pregado pela tua igreja em todo lugar e que nós disseminemos essa vacina santa que é Jesus para curar os pecadores dessa doença muito mais terrível chamada pecado. É essa a oração que fazemos, Senhor. Agradecendo também, obrigado, meu Deus, por ter nos dado o maior presente que é Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Recitemos o versículo-chave da nossa igreja. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 20. Que Deus abençoe a todos. Amém.